Hoje, 2 de junho de 2025, seria uma data que a gente comemoraria muito, porque seria os 60 anos do nosso amigo José Marques Neto, nosso querido Neto, o saudoso canal Mofo TV. E a gente não vai deixar essa data passar em branco, porque nós três aqui, junto com o Danilo, junto com o João, a gente sempre em nossos canais mantém a memória viva do Neto de algum jeito pelo resgate que a gente tem feito dentro do arquivo dele, do grande arquivo que a gente está conosco, né? Que o Danilo e o João foram até o Rio de Janeiro e pegaram. A gente vai contar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre o arquivo, o que a gente encontrou, o que está em nossas mãos, a quantidade de coisa que a gente tem e que não dá para postar tudo de uma só vez. Enfim, a gente vai manter aqui a memória do nosso amigo, mas não de uma forma triste, de uma forma assim depressiva, vamos colocar assim. A gente vai manter a memória dele contando histórias, falando também um pouco dos nossos canais. A gente vai falar aqui novamente o Pedro Janove, o canal do Danilo tomou 2 strikes. A gente vai falar sobre isso também, mas é uma alegria estar aqui com meus amigos, com o Danilo, com o João. A gente fazia mais ou menos uns 3 anos que a gente não fazia uma live desse tipo, né? Um Pois encontro é. virtual desse tipo, já são 3 anos. A última vez que a gente apareceu em vídeo foi no ano passado no canal do Nerd Show, né? Que a gente agora somos famosos, né? Agora finalmente conhecem a nossa cara, né? Então, e não mudou nada na nossa vida, tá? Não mudou absolutamente, continuamos na mesma coisa. Bom, vamos lá. Vou começar aqui com o Danilo e com o João, claro, com vocês dois. Ah, vocês foram até o Rio de Janeiro, todo mundo acompanhou isso na internet, nos canais, no Twitter, etc. Tal, as tantas caixas. Dá para mensurar o quanto de material vocês trouxeram? Acho que, sabe, uma medida, quando a gente foi pegar lá, eu encomendei umas caixas de mudança e cada caixa a gente descobriu que cabiam 40 fitas. Então, são umas 15 caixas com 40 fitas cada. É a matemática. Não consigo de cabeça, mas assim, é uma quantidade razoável. Era muito mais fita ou mais DVD que vocês encontraram? DVD. DVD. DVD, que o DVD ocupa menos caixa, né? Mas em quantidade de informação é maior. Sim, não, nas fotos, né? Eu não estava lá, eu vi pelo que eles me mandaram, às vezes, pelo WhatsApp, era muita coisa. E com certeza, né, João, muita coisa se perdeu também, né? Eu acho que vocês encontraram muita coisa ali, fita, mofada, né? Teve muita coisa que foi perdida com o tempo, né? Sim, teve muita fita mofada, barra quebrada, ou que não tinham o que fazer, a gente teve que mandar por isso mesmo, fitas grudadas, sabe? É. Não faço ideia do quão antigas eram ou que conteúdo continham, não deu para salvar, não. Pouca coisa. Pouca coisa. Qualquer coisa, sei lá, deve ser uns 10%, se muito, do material. O que a gente foi. Sobreviveu com mofo. É. Por incrível que pareça, não tem muito mofo na fita, não, mas no arredor, na embalagem e tal, tá em um estado péssimo. Isso às vezes dá para a gente recuperar abrindo a carcaça e trocando o rolinho de lugar. Mas assim, outras não deu. A gente teve algumas que a gente foi pegar e ela se desfez na nossa mão. DVD que partiu no meio também. Aí o que a gente foi descobrindo, que aí vocês que acompanham os canais também já devem ter descoberto, né? Vocês que estão assistindo a gente são usuários frequentes dos canais, que tinha muito material que o Neto postava, que as coisas mais antigas, assim, final da década de 70, começo da década de 80, que eram de um amigo dele, do Rafa MG, que agora ele mesmo está postando material. O Rafael ele é lá do Rio, ele é colecionador também, e aí ele teve acesso a uma coleção de um senhor, provavelmente um senhor muito rico, porque ele começou a gravar fitas VHS em 1978,
Imagina o preço do videocassete da fita naquela época. E aí esses materiais são dessa coleção do Senhor Espanhol, que o Rafa MG tem acesso. E ele sempre trocou com o Neto. O Rafa depois me contou que, assim, ele não era nem pela internet, ele ia no fim de semana visitar, acho que a sogra dele, se não me engano, que morava perto do Neto. Aí ele aproveitava e deixava uns DVDs com o Neto. E assim era o intercâmbio, lá para 2009, 2010, então as coisas antigas. E aí quando o Neto começou a postar, quando o Neto começou a postar, já era desse material digitalizado pelo RefMG, que só passou a ter canal agora depois que o Neto morreu. Sim. Não, é interessante isso que você falou, dessa questão desse senhor espanhol, porque a gente pega 78, o videocassete começa a ser falado muito no Brasil de 81, 82 para cima, né? Que até tem aquela capa da Veja. Então imagina, 78 a gente está falando de um negócio que era extremamente raro. Era muito raro, porque até é interessante isso, é até legal a gente colocar isso, o canal do TED, ele postou a virada de 78 para 79, né? E a gente falou, pô, de onde tirou isso tal? É do material do Rafa que ele conseguiu pegar, porque tem essa retrospectiva inteira. Esse senhor gravou a retrospectiva inteira, né? É um negócio muito louco, né? E aí, com outra interface que a gente faz com o nosso amiguinho, o Gabriel Sarturi, que fez o trabalho maravilhoso dele, que eu ajudei a orientar, ajudei na redação do trabalho, que mostrou que vários materiais não estão mais na íntegra. Então, por exemplo, recentemente o Rafa MG postou episódios da série Kika e Chuchu, e já postou materiais do Chico Anísio, que aí o João tem mais autoridade para falar de Chico Anísio do que eu, que a gente sabe que provavelmente não constam mais do CEDOC da Globo há muito tempo. Então essa que é a importância de aparecerem essas coleções antigas, porque tem coisa que não existe mais o original. Pois é, agora a gente pensa assim, por exemplo, uma coisa banal, vai. Será que a Globo também tinha guardado aí a virada de 78 para 79? A gente não sabe, porque a retrospectiva é uma coisa, a virada foi colocada na transmissão, não no meio de uma retrospectiva, né? Isso é interessante da gente pensar se a Globo guardou isso também, talvez não. Então são até uma coisa que eu postei no meu canal, que nós tivemos acesso a esse material, etc., que veio do Neto, foi o último comercial do ano, que era um comercial grande do Banespa, enfim. Então são coisas assim que para muita gente é banal, enfim, mas é um ponto histórico que talvez tenha se perdido lá dentro do arquivo, enfim, não sei. Mas um ponto até que eu queria que vocês falassem também é que o Neto, até os últimos dias dele, ele não parou de gravar, né? Exatamente. O Neto era a nossa versão brasileira daquela colecionadora americana, a Marion Stokes. Assim, então a gente encontrou muitos DVDs de programação atual da TV. Então ele tinha DVD do Balanço Geral, tinha DVD do RJTV, Jornal Nacional. Ele fazia espécie de das novelas atuais. Então ele fazia uma espécie de seleção das coisas que ele queria gravar. Tipo, não era o jornal inteiro, mas assim, reportagens específicas. Então, ele tinha seleções assim, tipo, violência no Rio, guerra do tráfico, visita do Papa é um clássico de coleção de VHS, né, que a gente pega. Na visita do Papa Francisco. Então, são coisas assim dos últimos anos. Imagina o Neto gostando de mofo, como a gente gosta também. Tudo que podia, por exemplo, sabe uma coisa que ele gostava bastante? Aquele canal Rede Brasil, que só passa séries antigas. Então, uma caixa, deu para encher uma caixa com séries antigas gravadas da Rede Brasil, por exemplo. Que é um material assim que obviamente a gente não vai conseguir postar nos nossos canais. Tinha muito DVD de A Fazenda. Uhum. Ele adorava. Ele gostava de reality show em geral, porque tinha Masterchef, A Fazenda, Sem Saída da Record lá de 2004, até uns que a gente nem lembra mais que existiu, o Neto gravou. Até coisa em VHS ele já gravava, coisa de reality em VHS ainda, e depois digitalizava para DVD.
E tinha coisas recentes, por exemplo, em Família, da Globo. Mas a gente ficou surpreso com coisas muito recentes, assim. Exatamente. Ele gravava ainda em VHS alguma coisa ou era só no Não, acho que DVD só em mesmo? DVD. Eu acho que assim, dos 10 anos para cá, vai um pouquinho mais de 10, né? 2008, 2009, ele passou já direto para o DVD. Eu recebi algumas coisas aqui que o Danilo e o João me passaram, né? E realmente eram coisas muito novas. O Neto, ele gravou tudo. Quando teve a pandemia, ele gravou todos quando o Silvio Santos passou a reprisar os programas antigos, né? Ele gravou todos. Ele tem fez todos. a festa nessa época, né? Você imagina o que o Neto ia estar fazendo com o Mais SBT e aqueles canais Fast. Aliás, parece que hoje, ontem, né? Tem um desses canais que saiu do ar também já, então. Infelizmente. Qual que saiu do ar? O Mais Saudade. Que é o que tinha programa, tipo, Especial Sertanejo, Gugu, assim, que ficava passando em grade, aí esse que tiraram do ar, parece, de ontem para hoje. Poxa, que sacanagem, hein? E o Neto sempre teve um carinho pelo SBT, pela TVS, pelo SBT, né? O Espantalho é uma novela que ele amava. Amava. A gente encontrou... E a gente tem bastante coisa dela, né? Graças ao que o Neto pegou, enfim. A gente encontrou DVDs com capítulos, um envelope com recortes, todos relacionados à novela, disco de vinil, amava. Isso é um material que a gente não... Também, assim, se alguém está esperando que a gente vá postar... Apesar de que acho que tem um dos capítulos que ainda está no canal remanescente do Neto. O canal que ainda está no ar. Mas, assim, isso é uma coisa que não dá para postar porque, imagina, uma novela de 1977 não tinha... Nem o Rafa MG tem gravado, né? Então, vocês devem imaginar de onde veio. Mas ele tinha alguns capítulos dessa novela. Tem muita coisa, até é importante falar aqui, tem muita coisa que não dá para a gente postar e é um pouco acima do que a gente pode ter das nossas vontades, né? É claro que a gente descobriu também, porque o Neto, ele repassava coisas para a gente e tudo mais, como outros colegas que pedem para não repassar ou repassam um pedaço e tal. Realmente tinha muita coisa escondida que a gente vai descobrindo e que realmente, mesmo que a gente quisesse, não dá para colocar, porque tem terceiros envolvidos, enfim, e a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer ferrar ninguém, a gente não tem esse intuito, né? Então, mas o mais importante que a gente pode falar para vocês é que está tudo muito bem guardado, né, nessa história toda que a gente tem aqui. Até vou mostrar, tem um case aqui que até o Danilo me deu, case chique até, e que tem os DVDs que veio aqui, alguns de tantos DVDs que vieram da coleção do Neto. Deixa eu pegar aqui. Então, é muita coisa. É muita coisa. E, sinceramente, não dá tempo de parar. O Gil também tem aí. E aí eu tenho um case do Ronaldinho Gaúcho. Não dá tempo também de ver tudo. Então, assim, vamos lá. Eu acho que é legal perguntar aqui. Tá tudo seguro aqui, ó. Copiado, tá tudo ok. Tem certas coisas que a gente postou. Outra coisa também, vamos lá. Teve coisas que a gente postou e é o próprio SBT ou Globo travou, eliminou, bloqueou. Fim, não tem como, entendeu? Vocês que acompanham sabem o que era, né? Era um desejo nosso, assim, vamos recuperar o acervo do Neto, vamos postar, vamos compartilhar tudo, vai ser legal, não sei o quê. Na prática não é bem assim. No começo a gente tentou postar muita coisa, mas deu alguns problemas. A gente teve que recuar um pouco sobre pena de strike ou violação de direitos autorais. Então, na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. Mas por que vocês não postam no archive.org? Por que vocês não postam no Odyssey? Por que vocês não postam no Vídeos Online, no Xvideos? Porque eu não posto no site russo de streaming lá do... Não vou perder meu tempo com isso, cara. Podem esquecer isso daí. Gente, desculpa. Assim, não tem como, vocês que estão assistindo...
a gente tem vida, a gente tem uma vida real, a gente trabalha, a gente faz outras coisas. A gente, infelizmente, não é 100% dedicado a isso. Então, não. E vamos deixar claro aqui, a gente não pede dinheiro para ninguém também, né? A gente não pede, não pede dinheiro, a gente vai fazendo o nosso trabalho conforme dá e conforme as limitações que a plataforma impõe com outras questões. Ó, já que a gente entrou nessa seara, ô Danilo, você tomou 2 strikes indianos, como é que foi isso aí, cara? Foi. Agora o strike vem de outsourcing. Que assim, a gente tem dúvidas. Esses últimos, eu não sei nem se foi da Globo mesmo, ou se a Globo está terceirizando para essa empresa indiana, que é uma empresa que chama Markscan. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, tem vários canais no mundo inteiro que são derrubados por essa empresa Markscan Enforcement, que parece que é uma empresa que cuida disso, de monitoramento. Então, por exemplo, agora foram derrubadas todas as edições do Globo Rural. Globo Rural, assim, só tem dos últimos anos no Globoplay. Tinha Globo Rural de 1982 no canal postado. Assim, não é uma coisa que é explorada ou que eles pretendem postar em algum momento. Né? É bem específico. E assim, e aí os 2 strikes, cada strike derrubou uma série de vídeos junto. Então eu dei até sorte, na verdade, porque se eles fizessem um por um, eu não tinha nem visto, eu já tinha acordado, é sempre de madrugada. Eu acordo com o canal strikeado, né? Então, por pouco eu não acordei sem o canal. Então, sempre que isso acontecer, o canal vai ser hibernado e eu vou esperar dar os 90 dias dos strikes. Então, já faz 10 dias hoje, então daqui a 80 dias, lá em agosto, eu vou retomar o canal. E se ele tomar strike de novo, ele vai cair de novo, aí não vai dar para ficar com ele. Sim. Simplesmente, eu vou tentar não perder os vídeos que eu já postei, porque tem ou ser obrigado a fazer uma coisa que eu fiz com os vídeos do SBT. Vocês sabem, quando o SBT também começou com o portal, eu tomei uma decisão mais drástica de derrubar todos os vídeos do SBT voluntariamente. Eu deletei todos, até intervalo de filme gravado do SBT, eu deletei. Se eu tiver que fazer isso da Globo, fazer o quê? Assim, é o que eu sempre falo no Twitter, que as pessoas ficam mais emocionadas, né, no X, né? Eu continuo tendo tudo aqui comigo. Sim, a gente não perde nada. Fica chato porque as pessoas não têm mais o acesso àquilo, né? Mas é que nem o João falou, a gente tem a nossa vida, nossos trabalhos, nossas dívidas, nossos problemas, e a gente tem que seguir em frente, não dá para a gente parar para ficar sempre de olho nisso e fazendo isso. Por exemplo, eu tomei um strike no Natal do ano passado do Moacir Franco. É o Moacir Franco? Não sei, não faço a mínima ideia, mas era um strike de um e-mail do Moacir Franco, enfim. Tentei entrar em contato, mas não deu em nada e tive que deletar tudo que eu tinha do Moacir Franco, infelizmente não vai aparecer mais. Então, é um problema que a gente vai enfrentando por conta da plataforma. Até falar isso para o pessoal, porque ficam falando, tem gente aqui, alguma que é mesquinharia, que a gente é mesquinho, que esconde. Isso é muito cansativo. Às vezes até cansa da gente explicar, ficar aqui falando. Como se a gente devesse algo para alguém. Não deve nada. Você já tomou strike, João? Seu canal já tomou strike? Já tomei strike. Não vou lembrar agora. Era vídeo do Neto também, não foi? Faz muitos anos já, não faz uns 10 anos, assim. O canal nem era conhecido, nem tinha chegado a 10 mil, eu acho. Nem lembro. Mas recentemente o SBT deu algumas ameaças, né? Aquelas. Você tem 7 dias para retirar o seu vídeo. Aí eu fui lá e retirei na hora, para evitar mais dores de cabeça. Vieram me falar que alguns desses strikes do SBT era alguém se passando pelo SBT. Acredito? Não sei se eu acredito. Mas vieram falar. Tem a Cláudia lá, que é uma que posta bastante material do SBT, e ela posta, inclusive, material que estava no Mais Saudade, ela posta nos canais dela.
ela disse que era a gente se passando pelo SBT, que o pessoal lá de dentro disse que não era oficial. Pelo sim, pelo não. Pois é, mas curioso como tem esses programas do Mais SBT, a galera grava a tela, posta no YouTube e continua lá. É verdade, é verdade. Tem muita gente gravando e jogando no YouTube e não cai, né? E pode ver, tá cheio de Globo Rural, né? Que agora o Globo Rural é proibido postar, mas se você abrir, tem vídeos do Globo Rural no YouTube a dar com pau, e tem vídeo que tá postado faz 16 anos de matéria do Globo Rural que nunca caiu. Então... Fábio, sobre o canal excluído, eu tenho um outro canal chamado Bento João Antônio, super antigo, acho que é lá de 2008, onde eu postava só coisas relacionadas a cinema. Cenas de filme, documentários, coisas assim. Eu era um adolescente cinéfilo e queria alimentar... Cinema clássico, né? Uhum. Queria alimentar aquele canal com material de cinema. Em 2013, ele levou 3 strikes e o canal sumiu. 2013. Em 2021, eu recebi do nada um e-mail dizendo que o copyright de um daqueles vídeos tinha sido removido, tinha sido liberado, e o canal voltou. O canal voltou 8 anos depois. Já pensou, volta o meu canal de 2012? Isso é bom. Aí eu fui lá olhar, tinha vídeos que eu nem lembrava que existiam. E tá no ar até agora. Não parou de dar problema. Mas eu também não postei mais nada lá. Tá? O que tinha tá lá. Mas o que você postou ali? Você pode Charlie Chaplin ou... Isso, documentário sobre Chaplin, documentário sobre cinema clássico, Carmen Miranda. Deve ter coisa que caiu no domínio público, né? Talvez. Tem um vídeo que o João postou, que era um trecho daquele filme esqueci agora o nome do ator, meu Deus do céu, do comediante, tá na minha cabeça. Isso, sobre o nazismo. Sim, foi tirado. Você postou? Eu postei no Facebook. Eu postei no Facebook verdade. porque eu não quis me comprometer com o YouTube. Daí, do Facebook, pessoas copiaram e postaram no YouTube. Aquilo lá é o seguinte, é um documentário da televisão, é o filme que talvez muitos saibam, que o Jerry Lewis filmou e não finalizou. É um filme sobre um palhaço que fazia crianças rirem, distrair as crianças antes delas irem para a câmara de gás. Um tema obscuro que ele acabou abandonando. Mas em 2012 ou 2013, a televisão alemã fez um documentário sobre o filme e exibiu durante o documentário ele exibe trechos do filme. O que eu fiz foi juntar umas ceninhas do final do filme e colocar uma trilha e pronto, tipo, como seria a cena final do filme. E daí viralizou, de vez em quando, de tempos em tempos, o vídeo viraliza no Facebook, eu recebo, sei lá, uma enxurrada de 100 likes, comentários, aí fica um tempo sem, depois volta. É interessante. Mas ele pediu para não exibir, mesmo depois da morte dele, mas já está no museu, não está no museu? Não foi para a Biblioteca do Congresso, né? Então, ele cedeu para a Biblioteca do Congresso o roteiro original e cópias que ele tinha para o chamado work print, sabe? Que é uma versão super ruim do filme, só para ele editar e ver como é que ficaria, para depois fazer a edição final. Mas, assim, o Jerry Lewis não possuía o filme original, os rolos de filme original, porque ficou tudo preso lá na Suíça, na Alemanha, não lembro. Desde aquela época, por questões de alfândega e taxas e etc, deu um rolo danado. Então, e o filme nem chegou a ser finalizado, faltaram cenas a serem feitas, sabe? O que teria que se fazer é remontar o filme e inventar alguma coisa para o que falta. O filme não existe completo, gente. Ano passado saiu um documentário novo também contando sobre o estado atual do filme. E assim, nem ia ser um filme bom. O Jerry Lewis teve motivo para não querer que ele saísse, então quem é fã vai ter que entender a decisão dele. Foi melhor assim, não ia ser uma coisa boa, não. Mas a história é sensacional. Sim, a premissa é ótima. Tanto que em 95 saiu o filme A Vida é Bela, que era meio que isso, né? E fez um sucesso.
Esse deu certo. O Jerry Lewis não ia dar certo, não. Tirou o Oscar do Central do Brasil. Safado. Mas a gente ganhou esse ano, né? Então, tá tudo pago. Mas olha... Falha, mas não tarda. Pode falar, desculpa. Falha, mas não tarda. Tarda, mas não falha. É verdade, né? Veio na hora certa, acho que veio num momento legal, né? Valeu. E até falando uma coisa, voltando um pouco, que a gente comentou que o Neto gravava coisas e coisas novas, coisas de 10, 12 anos atrás. Há um fato interessante que eu fiz uma pesquisa no Globoplay, e não se tem o Jornal Nacional completo das jornadas de junho de 2013, por exemplo. O único Jornal Nacional completo que tem foi um que durou 1h30, que eles entraram ao vivo direto, derrubaram o jornal todo, enfim, mostrando o caos em Brasília, São Paulo e tudo mais. Então, assim, muita gente, né, talvez não gravasse mais nada em 2013, vamos colocar assim, como se gravasse em 94, 95 e tal. Então, assim, muita coisa talvez se perdeu, mesmo com o Globoplay, a gente não tem na íntegra isso. Certamente. Né? Pouquíssimos trechos. Então, é muito legal ver esse ponto da gente entender o quanto, mesmo sendo algo novo, né, de 2013, a gente não tem como ver completo. Se alguém gravou, se alguém tem, perfeito. Então, assim, a gente tem que ver um ponto do Neto, que às vezes a gente pode pensar assim, falar, poxa, o Neto, ele gravava de tudo, gravava, mas muita coisa que ele gravou, por exemplo, da do Papa, enfim, não tem no streaming no Globoplay. Ou a Record não tem um streaming dela, o SBT não posta jornais na íntegra e tal. Então, assim, é muito louco isso, porque mesmo com o streaming a gente costuma perder muita coisa e as emissoras não ligam para isso, como um Globo Rural de 82, como o Danilo falou, um Globo Rural de 94. Por exemplo, tem uma matéria muito interessante do José Milton Ribeiro, que ele volta para o Vietnã, um repórter que perde a perna no Vietnã durante a cobertura para a revista Realidade. Cadê essa matéria? Eu não sei, não tem. Né? Então é difícil mesmo, é importante. Isso que a gente sempre fala e bota nessa tecla, a gente guarda a memória porque não tem, às vezes, no streaming. Então, porque eu acho que é uma coisa até do formato da mídia, sabe? Porque hoje você tem fácil o acervo de jornal impresso. Hoje você tem digital, então se você tem algum assunto para pesquisar, você tem a Biblioteca Nacional, você tem o acervo do Globo, do Estadão, da Folha, tudo bem que alguns você precisa ser assinante, mas você tem assim relativamente fácil. Da TV não tem, a gente sabe que ocupa espaço de servidor, ocupa banda, é diferente, mas assim, é um arquivo que é importante ter. Então, acho que é por isso que eu posto muita coisa que aparece, eu nem assisto. Eu só digitalizo e às vezes eu posto. Porque eu acho que é interessante como documento, como pesquisa. Eu tenho um lote que vocês veem bastante sendo postado, que é de uma... Faz 5 anos já que eu estou lidando com esse lote, que era de uma casa que estava à venda. E aí tinha um seguidor meu do canal que falou, cara, o cara vai jogar fora um monte de fita lá, que era dos sogros dele, que a casa está abandonada faz uns 10 anos, eles vão reformar a casa agora, e aí a minha sogra, a sogra do cara era viciada em gravar coisa da TV. E aí ela dava play, ela dava o rec, ela ligava a TV, dava o rec e ficava mudando de canal, às vezes ela via uma coisa, às vezes ela via outra. Predominam, como vocês já viram em muitos vídeos, programa feminino, mas assim, às vezes um jornal, às vezes a TV Cultura, muita coisa assim, e isso é um documento interessante, porque são programas, esses programas femininos, eles não são arquivados. O Renato, do Nerd Show, ele faz muito conteúdo em cima dessas fitas, porque assim, cada bizarrice que ele pega vendo Norte a Norte antigo, vendo Mulheres antigo, que é a coisa que às vezes nem eu assisti os vídeos, mas aí se ele assiste e faz o conteúdo, é uma fonte interessante. E esse material a gente sabe que a Record não tem guardado, por exemplo, não tem. Quando eles ilustram, eles já pegam do YouTube para usar. É um mato, Norte a Norte é um mato em coleções de VHS, assim, sempre aparece, assim, tá, 10% das fitas que aparecem tem Norte a Norte gravado.
Mas assim, são coisas que era o que o Neto fazia também, é jogar a cápsula do tempo, jogar uma garrafa no oceano, mas às vezes chega em alguém que é interessante, alguém que apareceu no programa e nunca mais se viu, deu entrevista. Assim, eu não sei o sentido de... Às vezes eu fico pensando qual é o sentido da gente fazer isso. Eu acho que é um pouco esse. Eu acho que no nosso caso, primeiro a gente gosta, né? Eu acho que nós três aqui, cada um tem uma forma de ver o canal, né? O João vai por um caminho, o Danilo vai por outro, eu também vou por um outro caminho, mas a filosofia do trabalho, vamos dizer assim, né? Tipo, a vontade que nós temos é essa, colocar no ar, divulgar, compartilhar, manter a memória viva de algum jeito, porque é uma coisa que realmente é legal. É bacana esse garimpo que o Danilo faz, que o João faz, que eu gravei, tem muitas coisas que eu gravei, eu não me lembro. Algumas pessoas me mandam alguma coisa também, eu coloco. Isso que é o bacana. E o bacana nessa história toda foi que a gente, dentro do acervo do Neto, a gente descobriu muita coisa que a gente nem sabia que ele tinha gravado. E o Neto, eu notei, não sei se vocês concordam comigo, que ele gostava muito da cultura pop, né? Era muito, como vocês falaram, reality show, programa de auditório. Ele adorava muito isso, né? Era muito mais algo de entretenimento do que jornalismo, por exemplo, né? Muito mais. Muito mais. O que tinha de coisa da Gretchen, Rosana, agora mesmo peguei uma última que é Lisa Vieira. O Neto deixou até um legado para a gente, que é um grupo que ele participava no WhatsApp, que ele vem de uma comunidade antiga, chama Por Onde Anda. E hoje ele está no WhatsApp. E assim, é uma série de pessoas, a maioria da faixa etária do Neto, assim, lembrando de artistas antigos, artistas que saíram da mídia. Hoje, às vezes, tem até alguns artistas que estão fora da mídia, que participam do grupo ativamente. E assim, são memórias. É uma troca de memórias, uma troca de preservação. Assim, sempre tem aquela pessoa que entra no grupo e fala... A gente até interage pouco, mas está sempre olhando. Aí tem sempre uma pessoa que posta aqui um trailer antigo, uma resenha antiga. Aí tem uma moça que é até jovem, que ela sempre posta assim, as efemérides, quem está fazendo aniversário hoje, dubladores, assim. Então, sempre tem gente que está preservando memórias, né? Que no final é o que a gente tem. Deixa eu só ver uma coisa, eu estou aparecendo espelhado, agora estou normal. Aí. Uma coisa que surpreendeu a gente nos DVDs, o Neto, por exemplo. Coisas recentes, durante a pandemia, eu acho que já. Ele baixava vídeos do YouTube, passava para o pendrive e queimava no gravador DVD, por exemplo. Geração 80, não sei se vai dar para ler, geração 80. Dá para ver. Tudo o vídeo que está no YouTube. Outras coisas também, coisas do meu canal, do canal do Danilo, ele baixava, ele podia ter pedido para a gente mandava. Pois é. Pois é isso que não dá para entender, porque quando eu encontrei um vídeo meu com a minha marca d'água, ele salvou. Eu falei, por que ele não me pediu isso? Eu mandava na hora. São coisas que realmente muito eu nunca ia negar. Qualquer coisa, o arquivo era dele também. É engraçado isso, né? O Danilo se mostrou muito surpreso quando pegou essas coisas, né, Danilo? Muito, porque a gente ficou anos que a gente tinha um grupo, nós quatro. Nós três, mais o Neto. A gente comentava muita coisa. E aí ele não. E aí o vídeo mesmo ele não pedia pra gente. E ele oferecia, isso que é o mais engraçado, ele oferecia os vídeos pra gente, né? Sim. Ele me passou muita coisa do Carlos Imperial, coisa da TVS dos anos 80, ele me passou muita coisa que eu aceitava. Eu sempre falava, tem alguma coisa que eu encontrei aqui, se você quiser, você me fala, ele não pedia. Não pedia. Era engraçado isso, era uma coisa assim muito engraçada. E eu acho que é até interessante a gente deixar aqui mais uma vez nós três aqui, a gente principalmente o Danilo e o João, que conheceram pessoalmente, a irmã do Neto, que
foi assim muito bacana pela confiança que ela teve em deixar com a gente esse material, porque é uma coisa que remetia à lembrança do irmão dela, né? Era uma coisa muito forte para ela, né? E tirar ali daquele ambiente, a gente sabe, quem já perdeu alguém sabe muito bem como é que é se desfazer, doar coisas pessoais, porque é uma parte daquela pessoa que se vai, né? A gente acabou desfazendo o cantinho dele mesmo. Era o cantinho, a toquinha do neto, que ele gravava as coisas dele, que ele guardava as coisas dele, acabou cabendo a nós desfazer isso. Era o que caracterizava o quarto, né? O quarto é todo de fitas e DVDs, a gente foi lá e organizou tudo. E assim, a Ana foi de uma confiança, abriu a casa e deixou a gente livre lá. A gente levou 2 dias inteiros e mais um pouquinho. Foi trabalhoso, mas valeu o esforço. Porque se a gente parar para pensar, é complicado porque não são apenas as fitas ou DVDs, né? A gente tem a vida daquela pessoa ali, né? Era a vida do Neto. Aquilo ali era a vida do Neto. Era uma coisa assim que ele dava um valor total muito àquilo. Então, a gente também é importante passar isso para o pessoal, que tá tudo bem guardado. Tá tudo bem guardado, tá tudo bem registrado. Não foi nada perdido. Tinha alguns livros até que ele tinha, alguns vieram para cá. Não sei se o João ficou com algum tal. A gente também ficou com alguns. Sim, a gente guardou, né? E quem fez todo esse trabalho não fui eu, foi o João e o Danilo, né? Que foram até lá, e eu agradeço muito por eles também terem dividido comigo, porque é muito louco, né? A gente vê o quanto às vezes a gente vai pensando, tanta coisa, e no final não fica com a gente, né? Então é muito importante esse ponto da gente sempre compartilhar. Acho que o nosso trabalho é isso. Desculpa, compartilhar com todo mundo. Às vezes a gente recebe muita pedrada, porque as pessoas elas talvez não entendam muito as dificuldades que a gente passa. Dificuldade, eu não estou fazendo drama aqui, não. Estou fazendo dificuldade de postar, derrubar, postar. Por exemplo, o Danilo veio aqui e falou aqui que parece que foi um cara. Falam que esse negócio do SBT é um cara do nada que vem para derrubar. O que leva um camarada que não trabalha no SBT, não faz nada da vida, sei lá, e vai derrubando os canais? Para quê? É isso que eu queria entender. Para que ferrar o trabalho do outro? É de graça? Pois é. Eu já vi gente dizendo, outro dia veio um raivoso para cima de mim e falou: você é um mercenário mesmo, fica rolando esses anúncios aí, você tá ficando rico com esses vídeos aí, seu maldito. Não sei o que. Assim, até para deixar claro, isso aí o que acontece? Vocês veem anúncios no meio dos vídeos porque a gente posta material que muitas vezes é detectado o direito autoral de algum produtor, né? E aí esses produtores, eles têm um acordo, muitas vezes, de tolerar a postagem do material, só que aí eles monetizam. Então é isso que acontece, porque a gente não pode aderir ao programa de monetização do YouTube. Não pode. Não é que assim, não quero, é que não pode. Se os vídeos tiverem essas restrições de direitos, ele não pode monetizar para a gente. Tem até quem tenta, mas depois o canal acaba caindo. Então, não ganha dinheiro com isso. Consegue, mas eu prefiro não compactuar com esse tipo de... Enfim, vamos ter bom senso, né? Ninguém é dono. Eu não ganho nada. E me cobram. Muito. Sabe o que é o negócio? É muito engraçado. E assim, você para e pensa, olha, dá uma olhada. Isso aqui é uma das caixas do Neto. Peraí, vamos abrir a tela aqui, ó. João, vou abrir a tela para você mostrar melhor. Peraí. Deixa eu botar o João aqui de destaque. Peraí. Aí, pronto. Aí. Isso é uma delas. Eu não lembro o número, Danilo. Você lembra quantas caixas tipo essa? São 15 caixas com 40 fitas cada. Essa caixa cabe 40 fitas, então são 600 fitas. Aqui já está até faltando algumas que eu já limpei e tal. Mas assim, fitas mofadas, fitas sujas, sem identificação do conteúdo, muitas vezes. A gente faz todo o trabalho de pegar uma fita,
fazer a limpeza, decupar, ver o que tem dentro, digitalizar. Seria até justo a gente receber alguma coisa por isso, mas receber de quem? Então é um trabalho voluntário, assim. A gente faz isso porque a gente quer compartilhar e fazer todo mundo ter acesso. Não deixar esse material à mercê de arquivos e de televisão e tal. Só que a gente só vai descobrir se isso vai dar certo ou não postando. Eu podia botar meu Pix, mas eu não quero. É que na não verdade... ganho a vida com isso. É que, na verdade, assim, aqui eu conheço pessoas que eu não falo, eu tenho uma coisa pessoal minha, eu não falo do meu canal. Eu não conheço alguém, eu tenho um canal, não falo. No local que eu trabalho, as pessoas descobriram sem querer. E aí todo mundo me cobra. Por que você não ganha dinheiro com isso? Eu falei, não tem como ganhar dinheiro com isso. Tem como perder dinheiro. Agora ganhar, não. Então, sempre dinheiro. Então, às vezes cansa de falar, às vezes a gente é xingado, sei lá o que tal. Então, assim, eu entendo as emissoras e tal, isso é uma coisa que é aquela quixotesco de querer bater com moinho de vento, tem como. A gente é gente pequena aqui perto de uma SBT, Globo, etc. Agora, o camarada que vai lá e derruba um canal porque quer, fingindo o e-mail, que é uma coisa falha do YouTube. Os caras têm tanto dinheiro, têm tantas condições para realmente colocar e identificar e deixar passar qualquer um que pode derrubar um canal. Isso é uma sacanagem, é uma... Sabe, tipo, o problema não é nem... A gente pode falar da falha do YouTube, o problema é a falha, a falta de caráter de quem faz isso. Então todo um trabalho que a gente faz, assim, é todo um tempo que a gente dedica a isso. Um bom senso de querer compartilhar é todo em vão, né? Quando acontece isso. O Danilo vai dormir e acorda com vários strikes. Poxa. Dá uma desanimada, né? Dá. Total, né? Mas, assim, a gente vai levando. Eu acho que, assim, uma parte de mim é isso também. Assim, é uma parte que faz parte. É a minha segunda personalidade, né? Talvez até porque eu uso outro nome no canal. Mas, assim, também as pessoas que trabalham comigo, eu tenho amigos próximos que, assim, da minha profissão, do meu trabalho, que não é uma coisa que eu comento muito. Eu também não. Teve gente do meu trabalho que ficou sabendo por causa do vídeo do Nerd Show, né? Do Nerd Show. Eu trabalho com comunicação, o João também, o Danilo saiu dessa área. E eu não sei, não há uma questão assim, porque nem todo mundo vai entender, né? Muita gente acha legal e muita gente acha que a gente coisa de excêntrico, né? Então... Não, e tem gente que acha que a gente tá fazendo coisa errada, porque quem devia postar, tipo, como se a gente... Vocês estão roubando material. Porra, se a própria emissora não disponibiliza, vou fazer o quê? Ou não tem, né? A gente, pelo menos, está quebrando galho até o dia que disponibilizar, se é que isso vai acontecer, né? Mas, assim, se continuar com essa política de strike, o canal, eu vou postar só coisa da Manchete. Que não vai cair, né? Vai ficar só coisa da Manchete, coisa da CNT, da Tupi. Se aparecer alguma coisa da Tupi, só isso que vai sobrar, mas é o jeito. Essa semana aí no meu canal, quem tá vendo hoje, segunda-feira, vai ter quase uma hora de 1406 para vocês. Acho que isso ninguém derruba. Acho que isso ninguém derruba. E aí vai ser matéria-prima para o Nerd Show e para o Canal 90 também. É verdade. Se vocês quiserem mandar Pix, Canal 90, a gente aceita. Aceitamos, né? Dividir um pouco aí os lucros aí, é uma boa, né? A gente ajudou tanto, né? A gente ajudou tanto. Para comprar mais tubo de DVD para gravar. É verdade. Mas eu até queria perguntar para vocês, João, vamos começar pelo João. De tudo que você encontrou do acervo do Neto, o que te deixou mais espantado que você encontrou? Alguns materiais
que eu cheguei a postar, mas o SBT foi lá e troféu imprensa antigo, sabe? Programa Silvio Santos de 76, 77, coisa que eu nem imaginava que existia. Mas assim, se a sua pergunta não era para esse tipo de arquivo, e sim para arquivo doméstico mesmo, gravações domésticas, eu acho que é o que ainda está por vir, porque a gente ainda está descobrindo coisas. E assim, uma outra descoberta nossa, muitas fitas etiquetadas, muito material de 1989 até começo dos anos 2000, com alguns pulos aí no meio, mas muita fita antiga com etiqueta de anos, anos 90 e 80, mas com gravações recentes. O Neto gravou por cima. Sim. Então, nessa mistura das fitas com os DVDs, coisa que ele já podia ter digitalizado ou não, a gente vai descobrindo, a gente ainda vai descobrir, porque é muita coisa, vai levar um tempo ainda. Então, a resposta à sua pergunta é o que virá. O que virá pode levar anos, porque a nossa vida vai ficando mais complicada também. Então, assim, a gente não tão... E eu, por exemplo, eu não estou digitalizando só as fitas do Neto, eu estou digitalizando fitas das outras coleções que eu pego. E assim, do mesmo jeito que às vezes eu estou digitalizando uma fita que assim, graças a Deus, a casa dos meus pais tem espaço para eu deixar de estoque técnico, assim, reserva técnica. Aqui no meu apartamento eu não tenho tanto espaço. Então, tem fita que eu peguei em 2015, que agora que eu estou digitalizando, agora que eu estou conferindo o conteúdo. Então, passou 10 anos lá guardado numa caixa e agora que eu estou conseguindo ver. Então, é possível que que a gente termine mesmo de conferir todo o material do Neto, 2035, não sei, talvez. Não é impossível. A gente volta as fitas do Neto, para vocês saberem, elas estão estocadas na casa dos meus pais, porque tem um espaço para isso. Assim, então, volta e meia, eu envio para os dois aqui um lote de material, ou de DVD ou de fita, para eles irem decupando. Então, assim, é um trabalho que nós vamos fazendo. Provavelmente vai demorar alguns anos para a gente ver tudo. O Neto também... ele era um pirata. Ele fazia uma coisa que muita gente fazia nos anos 90. Quem tem idade para lembrar disso, o Neto alugava um filme e copiava a fita da locadora. Então tem uma quantidade razoável de fitas que a gente já conferiu que nada mais são do que filmes que ele copiava da locadora. E são filmes que tem no streaming, tem DVD, assim, então isso, por exemplo, é um material que a gente acaba descartando. Então, para vocês saberem. Então, tem uma quantidade grande de fitas que elas não têm serventia, que são somente isso, filmes que o Neto copiava da locadora. E não tem como guardar tudo isso. Não. Na verdade é essa, não tem como. Eu tinha um DVD, como é que era o nome da novela? Que estava no Globoplay, eu até veio aqui em casa, eu não guardei porque... Tá no Globoplay. Uma novela de 2019... Alguma novela de 2019, 2020, por aí, então já tá tudo no Globoplay. Isso, e às vezes o Neto chegou a baixar do Globoplay já também. Então, tem verdade. Algumas novelas que saíram no Globoplay que aí o Neto baixou no pendrive e gravou em DVD. Pois é. Nossa, Velho Chico. Chico. Novelas recentes, tá tudo disponível aí, não faz falta. Não faz sentido. DVDs, bom, isso o Danilo pode falar mais que eu. DVDs riscados, DVDs já descascando. Esse aqui é 2007, por exemplo, Conexão Xuxa 2007. Calma, fãs de Xuxa, calma. Eu recuperei uma parte desse. O Neto, infelizmente, ele... Não sei, isso aí a gente não sabe o motivo, ele não está mais aqui para dizer, mas o Neto, às vezes, ele comprava muita mídia de DVD de qualidade baixíssima. Então, elas não sobreviveram ao tempo. Então, assim, ironicamente, tem mais material perdido, lost media do Neto da era do DVD do que da era do VHS, porque a fita, muitas vezes, a gente consegue tirar o mofo. Mas o DVD tem mais de um DVD do Neto que partiu no meio. Não tem como colar o DVD que partiu no meio. Ou que riscou, ou que saiu do lugar. Não tem. Então, assim, muita gravação dele se perdeu por causa disso. E você, Danilo? Pode falar, desculpa, João, pode falar. Não, só queria dar um exemplo de como esse é um trabalho que dá trabalho, porque assim, cada
Cada fita é uma surpresa, cada DVD é uma incógnita. Tem DVD riscado, tem DVD que aparentemente tá legal, a gente bota para rodar, nem reconhece. Nem Tem reconhece. DVD que lá no meio, de repente, dá uma travada que não tem o que fazer. Sabe, você precisa achar soluções diferentes. Isso tudo toma tempo, é um trabalho minucioso e que leva tempo. Pois Tem é, um assim, DVD. Esse, infelizmente, não dá para postar porque é uma questão dos bloqueios. Eu não sei se foi o Neto que gravou isso aqui, mas isso aqui é sensacional. Ele era olha só, não sei se dá para ver aqui. A Guerra dos Domingos, Faustão versus Gugu. É a letra do Neto. É a neta do Neto. Então, provavelmente foi o Neto, tá aqui, ó, Domingo Legal, Domingo no Faustão e tal. DVD Isso é aqui era o recente. cara zapeando entre o programa um ou outro. Legal. É eles zapeando. Então, assim, e aí o SBT tá bloqueando, enfim. No Faustão até passa alguma coisa, a Globo não tem pego no pé, mas vai saber os dias de amanhã, né? Sim. E você, Danilo, o que você encontrou aí que você ficou. Pode ser gravação do Neto, coisas que estavam escondidas com colecionadores. Para a gente falar de hiperfoco, a gente descobrindo os hiperfocos do Neto que a gente não tinha ideia. Então, o hiperfoco no Carlos Imperial, assim, então o Neto, cada respirada que falava do Carlos Imperial, ele tinha lá. Ele tinha, provavelmente, porque ele era muito amigo do Denilson Monteiro, que é o jornalista que escreveu a biografia do Carlos Imperial. Mas, assim, então, por exemplo, tem o horário eleitoral da eleição que ele concorreu, que tem quase todos os programas que eu cheguei a postar. Acho que coisas, todos assim. nós três postamos coisas desse material do Imperial, né? O programa dele em si, que era muito curioso, né? Assim, eram programas muito sui generis, assim, de auditório. Materiais, eu que gosto de... Eu gosto de reprises de novelas antigas, assim, eu gosto de ver a novela quando ela foi reprisada daquela vez, né? Então, ela, por exemplo, tinha lá um capítulo de quando reprisou a novela Locomotivas às 6 da tarde, lá em 87, que deve ter sido muito estranho naquela época, que era uma novela que já estava velha para aquela época e foi reprisada. Aí tinha lá um capítulo quase inteiro, que eu postei os intervalos no canal que está hibernando. Então, esses achados que tinha em DVD, aí precisando de material de capítulos de novelas de 81, 82, então, que eu cheguei a postar e tomei strike, mas assim, 2 capítulos da novela Brilhante, exibidos na época, gravados da época, com todos os intervalos. É muito interessante, muito curioso, porque são capítulos que a gente sabe, por exemplo, a novela Brilhante, parece que ela existe na versão internacional, mas então isso significa que não tem um capítulo daquele modo que está gravado. A Globo não tem aquele capítulo daquele jeito, capítulo com a claquete. Então são coisas muito interessantes que vão aparecendo, assim, a gente não sabe quem mandou. Essas novelas do Gilberto Braga diziam que foi ele mesmo que gravou, e aí tinha gente que pegava com ele, com o próprio, assim, eu já ouvi essa lenda também, a gente não sabe mais que ele também já morreu. Mas, assim, são coisas interessantes que vão aparecendo. Às vezes a gente acha que é o mesmo material batido que já circulava entre colecionadores há muito tempo, como o Nilson Xavier, ele fala o mercado negro das cópias, né? Quando ele fala que tem muita coisa que circula desde o tempo do VHS. Alguns capítulos que a gente sabe que foram vazados do arquivo da TV, que está há muito tempo, só que assim, aparecendo coisas diferentes disso. E é interessante, porque às vezes a novela já está lá no Globoplay, ou vai entrar, mas assim, daquele jeito que está gravada, não tem. E é isso que que eu acho que é o mais interessante para mim. O que eu encontrei, que para mim foi sensacional, e já tinha rolado um trechinho em outros canais que são fãs do Silvio, é aquele Boa Noite Cinderela, que 75. Tem a Maria Alcina, preto e branco, intervalo comercial, 75, né? 75. E aí, isso aí para mim, eu postei, deu uma dor de cabeça, mas tá lá, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. E isso para mim foi um achado, porque a gente eu nunca acreditei que teria. Eu achava que era só aquele trecho que o Silvio Santos fala
pela Rede Globo, Boa Noite Central, achava que era um trecho. Não, é um trecho grande que provavelmente foi gravado, talvez a mando do Silvio Santos, por alguém, enfim. Nota-se que é uma gravação mesmo, aquilo ali não é... Gravaram da TV mesmo, não é uma coisa que gravaram, tiraram... Imagina como era gravada a TV há 50 anos, né? Porque é 2/2 de 75 o programa. E ali é uma... É uma gravação toda afetada, né? Qualidade ruim, a imagem vai e volta, coisas assim. Bem péssimo, né? Um negócio bem arcaico mesmo. Parece fita de censura. Oi? Parece uma fita de censura, aquela verdade. De qualquer jeito, só para ter. Mas é esse ponto que a gente... Outra coisa boba que eu encontrei nos DVDs que eu peguei do Neto, é que a gente lembra muito, isso é interessante, a gente lembra muito do Gugu, por exemplo, vamos falar que a gente fala muito disso porque é o que mais o Neto tinha, entretenimento, né? O Gugu, 2000, 2001, que batia o Faustão, aquela coisa, todo mundo lembra muito do Gugu. E o Faustão? Ninguém lembra tanto do Faustão daquela época, porque ninguém estava vendo. E o Neto gravou muita coisa dessa época que o Faustão tomava um banho lá do Gugu. E é interessante ver isso para você ver como era ruim o programa do Faustão mesmo. Então é legal ter esse parâmetro, porque eu, sinceramente, eu já não assistia, naquela época eu já não assistia nem Gugu, muito pouco Faustão, já não via nada. 2000, 2001. É muito interessante ver por que o Faustão perdia. E o Neto gravou. Então, até tem alguma coisa no meu canal lá que eu postei, mas achei legal isso, do tipo, ele não ficar apenas naquilo que estava no hype, vamos dizer assim, aquilo que estava também fora dele e ele ter guardado. O Neto tinha um gosto por coisas mais obscuras, popularescas, coisas esquisitas, assim. Eu acho interessante isso. Todo mundo se identifica um pouco com isso. Eu acho interessante isso que você falou do Silvio Santos, porque, assim, uma das coisas que eu sei que o Neto queria muito ver em vida é o seguinte: a Globo em si não tem no arquivo dela uma imagem do Silvio Santos quando trabalhava na Globo. Tudo isso que a gente vê do Silvio Santos na época da Globo é material do acervo do próprio SBT ou do próprio Silvio. A Globo mesmo nunca mostrou nada. Não tem. O Neto, eu sei que é uma coisa que ele queria muito ter visto em vida. Ele queria muito ver alguma coisa do Silvio Santos na Globo, do arquivo da Globo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que não sobreviveu ao tempo. Não sei quais os motivos, se é porque o Silvio Santos é obrigado com a Globo, alguma coisa assim, mas é um detalhe, é um outro gosto que ele tinha também. Super fã do Silvio. Super fã do Silvio, Gugu, Silvio, Chacrinha. Sim. Bolinha, muita coisa de Bolinha. Nossa, o Neto, ele gostava da cultura pop mesmo. Ele era um cara, como ele se falava nas nossas lives. Nessas fitas, por exemplo, tem muita... Por exemplo, como é que é o nome do programa da Angélica, que eu esqueci? Milkshake. Ele tipo, ia gravando e parando, sabe? Só os musicais. Os musicais no Milkshake. Matérias específicas do video show, ele gravava e parava, sabe? Ele fazia tipo um apanhado, uma compilação de temas e assuntos. Aí outra revelação que o Neto enganava vocês que estão assistindo é que às vezes ele postava trechos assim, dando a entender talvez que ele tivesse o programa inteiro, mas na verdade era porque reprisou um trecho no video show. Aí ele cortava de um jeito que você não via que era só um trechinho mostrado no video show, mas era. Então ele não tinha o programa. Muita gente não sabe, mas ali nos anos 80 e começo dos anos 90, o video show era muito generoso com materiais de arquivo. Eles exibiam, às vezes, 3, 4 minutos de um material, eram bem generosos. Então, é daí que o Neto pescava as coisas para postar. E não tinha o símbolo da Globo, então não era limpo, né? Outros tempos. Tem uma coisa, eu não sei se eu já falei para vocês, ó, quem está vendo aí também, não sei se sabe, quando o Silvio morreu, a Globo fez um plim-plim especial. Tem duas imagens daquele plim-plim, que é imagem dele na Globo, que atrás tem... Quando vocês verem, vocês vão notar lá, que são imagens preto e branco. São imagens da Globo.
Só que a Globo não tem esse programa. Essas imagens eram do Satiricon, que faziam piada com o Silvio. Olha só. Eram trechos do Satiricon que até a Globo tem o programa inteiro. Eles não, quando a Globo fez 25 anos, eles reprisaram, mas não reprisaram esse trecho, tá? Não entrou, né? Mas eles tirando sarro do Silvio Santos por conta da peruca, que sempre era uma coisa já da época, falando que ele usava algum shampoo para os cabelos, a peruca, enfim. Mas aquilo ali que a Globo tem é do Satiricon. É como se fosse o Cacete Planeta passar alguma coisa, alguém pegar do Cacete Planeta e colocar ali. Imagina, são fragmentos dos fragmentos dos fragmentos. É como o TV ano 25, né? Tem coisa que só sobreviveu porque entrou no programa. O TV ano 25 é o programa que ele é de 1975. E o incêndio foi em 1976. Então, há materiais, né, que foram consumidos, realmente consumidos pelo fogo, que aí o único trecho que sobrou foi essa citação no programa. E uma coisa até, por exemplo, Thiago Berrait, que já deu entrevista, enfim, aqui no meu canal e tal, a Globo, por exemplo, a final da Copa de 70, né, foi transmitida por todas as emissoras até então, Globo, Tupi, Record, Bandeirantes, enfim, tal. O que se sabe é que a Globo, ela não tem o tape dos jogos, ela tem telecinado. Se perdeu o tape. Agora, a Tupi tinha esses tapes que estão bem armazenados, a gente sabe muito bem. Então, o que acontece? Realmente, muita coisa se perdeu na Globo. Mas muita coisa que as outras passaram em conjunto com a Globo tem. Só que a gente não sabe se ainda está preservado, enfim, está preservado. São mistérios, né? Mas muita coisa está preservada, muita coisa da Tupi está preservada. Tem um canal que está postando os Trapalhões na Tupi. Então. Por exemplo, vocês viram uma matéria que saiu recentemente de um pesquisador, né? Que é esse que mesmo que postou o material da Tupi, o Yudenish, que ele teve acesso a capítulos da novela Meu Pedacinho de Chão, que é na coprodução da Globo com a Cultura. Então, tem coisa que não está na Globo, mas pode estar em outro lugar. Tá, pois é, então. E aí o que a gente fala aqui é isso dentro do trabalho que o Neto fez, de gravar tanta coisa, e tá aqui na nossa mão que muitas emissoras não deram valor, ou simplesmente está esquecido em algum canto, e aquilo ali pode ter um valor para alguém, né? Então, o que ficou para nós e para quem assiste os canais, enfim, é que o Neto ele abriu as portas para todos nós, né? Para tantos outros colegas que hoje fazem esse trabalho, que mantém de algum jeito, como nós e tantos outros, e a gente poder ter esse arquivo dele, e a gente ver um pouco o jeito dele. Cada fita, cada arquivo, cada um, como eu sempre falo assim, cada um tem uma forma de ver as coisas. E o Neto tinha a visão dele, o Neto tinha os gostos dele, enfim, as coisas que ele mais gostava. Pode ser diferente de minha, do Danilo, do João, não importa. Mas o Neto ele guardou tudo aquilo, ele preservou. E o nosso trabalho é preservar isso, mas acho que muito mais é preservar a memória do Neto. Exato. Sempre manter o Neto vivo. De alguma forma, vivo na coleção dele. Sim. E falando dele, né? Né? Imagina, ele aqui com 60 anos e você parando para pensar, a Globo fez 60 esse ano, né? Então, eu acho que é uma forma da gente agradecer e sempre manter ele aqui conosco, porque ele está aqui, né? Ele está no meio dos vídeos e tudo, né? O Neto tá, ele tá, assim, ele tá em um pouco tudo que cada vídeo que a gente posta, a gente tá dele ou de outros acervos que a gente pega do nosso acervo, de acervos alheios, a gente tá um pouco homenageando o que acho que era. Porque o Neto, acho que mais que a gente, a vida dele era essa coleção.
Sim. Porque o seu Neto acabou deixando até da profissão que ele tinha, de dentista, uma certa altura da vida, para trabalhar, para viver em torno desse conteúdo antigo. Para quem não é todo mundo que sabe, assim, mas o Neto chegou a trabalhar por algum tempo no video show, ele chegou a fazer coberturas ali, ele tinha muitos amigos do meio também. Então, assim, nos últimos anos de vida do Neto, a vida dele, a gente pode dizer que a vida dele era o Mofo TV, eram os arquivos. Ele chegou a fornecer material para as emissoras de coisas que eles não tinham mais também. A vida dele era essa, assim, mais até do que a nossa. Então, assim, acho que cada vez que a gente mexe um pouco com os nossos mofos, a gente está sendo um pouco Mofo TV também. Sim. E assim, durante o trabalho meu e do Danilo de recuperar, de organizar e pegar o material todo do Neto, a gente ia vendo os sinais que ele deixou nas coisas, e assim, como ele guardava todos os envelopes e papel e embrulho dos DVDs e fitas que ele recebeu durante a vida, sabe? Eu mesmo encontrei DVDs que eu tinha mandado para ele lá, então eu mandei também. O Danilo encontrou também, e DVDs de outros colecionadores que a gente reconheceu a letra, coisas assim, sabe? Um negócio tocante. Então, nesse mundo da internet, de postar vídeos sobre televisão, foi o Neto que começou tudo, de certa forma. Então, ele continua presente um pouquinho em cada vídeo que a gente posta. Sim. E a moral da história, né? Se a gente pode falar a moral da história, se tem alguma moral da história, é que o Neto compartilhou. Nisso que o Neto compartilhou, ele conheceu vários colegas, entre eles nós três, né? Exato. E dentro desse contato, cada um tem uma história com o Neto, o João tem a dele, o Danilo tem a dele, eu tenho a minha. Cada um desse seu modo se conectou e hoje estamos aqui como amigos, conversando, conhecendo outros colegas. Por exemplo, o Rafa MG também, o Danilo tem um contato, um cara bacana, você vai conhecendo outras pessoas mais novas que vão querendo fazer o trabalho, enfim, é um mundo de pessoas. E por como surgiu tudo isso? Pelo compartilhamento. Você compartilhar, né? Então a moral é essa, eu acho que a moral é manter esse compartilhamento, manter esse contato, manter essa questão próxima desses arquivos. Não importa se você é um cara, mas o meu trabalho é compartilhar coisas que eu encontro de recorte de revista. Você está trabalhando também na memória, não importa qual seja a forma, né? Então eu acho que é isso, acho que o trabalho do Neto rendeu muito fruto, um deles está aqui, né? Que somos nós três, e tantos outros colegas, como o Danilo falou, do grupo do WhatsApp, que são amigos que sempre estão lembrando dele. A gente não fala muito, a gente está lá, mas eu não falo muito, realmente eu não tenho tempo, mas eu vejo que são pessoas que gostam muito dele e tudo mais. Então, por parte disso, se criou uma conexão muito forte entre as pessoas. Eu acho que isso que nós carregamos e ganhamos com isso. Falam tanto de dinheiro, né? Dinheiro é bom, mas eu acho que tudo isso que a gente tem feito e conquistando, acho que vale a pena, e vale a pena manter o legado do Neto. Esse que é o legado. Isso que fica, né? Isso era para finalizar ou não? Porque eu ainda queria falar mais um negócio. Pode falar, claro. Muitas pessoas perguntam sobre os canais do Neto que ficaram. E talvez o Danilo possa falar melhor do que eu sobre isso, mas houve uma tentativa nossa de tentar acessar esses canais, pelo menos, mas, Danilo, não teve jeito, né? Não teve jeito, o celular dele acabou sendo formatado, as contas acabaram se perdendo, e naquele turbilhão dos vídeos do SBT, o conteúdo do canal principal do Neto era 90% do SBT, e aí o canal tomou strikes. Como o Neto não podia mais abrir o e-mail para poder deletar os vídeos, o canal caiu. Acho que ainda tem o canal Mofo TV 2, né? Mas assim, a gente não sabe até quando ele pode ficar. O que a gente já soube é que, assim, quando o Neto morreu mesmo, na semana que ele morreu, teve uma galera que baixou e tá lá naquele Internet Archive. Exatamente, baixou todos os vídeos dos canais do Neto e salvou, já pensando que ia acabar caindo em algum momento. Então, assim, quem quiser procurar sabe onde achar.
Mas assim, vocês vão acabar vendo a seleção, porque nem tudo o Neto postava. Tinha coisa que acabou caindo antes disso. Mas assim, quem quiser ver os vídeos do canal original do Neto como estavam no dia que ele morreu, vocês conseguem achar. E como o João e o Danilo falou, não teve como salvar as contas, porque a ideia de início, a gente até tinha falado sobre isso, né? De postar no canal dele, não no nosso. Exatamente. Pegar as senhas e postar lá. Era continuar de algum jeito na nossa mão, podia ser na mão do Danilo, do João, tanto faz. Tá na mão de nós 13 e a gente, de alguma forma, ir alimentando o canal do Neto. Entendeu? Ou com aquele canal, manter de algum jeito o canal dele em torno, mas não deu. Não deu. A irmã dele tentou ver isso. Tentou ajudar, mas acabou que tudo que a gente posta a partir de agora, a gente coloca na descrição do acervo de Mark Neto, Moftelinho. Exatamente. Assim. E é isso, bom, gente. É isso, né? Eu acho que ficou a galera que assistiu aqui, que acompanhou até agora, matou algumas curiosidades, enfim, a gente falou muita coisa. Vocês também, para a galera ter noção do tamanho desse acervo, e ainda que a gente pegou esse material o ano passado, vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora. Em agosto. Em agosto, né? Que esse acervo foi resgatado, vai fazer um ano já, e não dá tempo, é muita coisa. Tem algumas coisas aqui que eu não tive tempo de ver, o Danilo, o João, então é um trabalho de formiga. Aos poucos a gente vai vendo e vai liberando, né? Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa falando? Acho que fica a dica para vocês também que estão assistindo. Eu sei que com certeza quem está vendo a live aqui até o final são daqueles consumidores contumazes do nosso conteúdo, que assim, não adianta ficar pedindo nos comentários dos vídeos, olha, posta o Fantástico de 28 de março de 99, posta o Cacete Planeta de 17 de setembro de 2010. Não é assim, não é assim que funciona, não é. O Neto não tinha tudo, eu não tenho tudo, o João não tem tudo, o Fábio não tem tudo. Assim, é o que aparece, na verdade, é o que aparece. Esses acervos, eles são criados de uma forma quase aleatória. A maioria das fitas que a gente pega, inclusive as do Neto, não tem nem etiqueta. A gente só sabe o que tem gravado na fita dando play. E mesmo assim, às vezes o que está escrito na etiqueta não é o que aparece dando play. Então, assim, é um trabalho. Isso é um pouco, para mim, a graça um pouco do trabalho, porque assim, cada vez que eu dou play é uma surpresa. Mas assim, não adianta você contar que assim que a gente vai ter material. Já teve gente que fez projeto de pesquisa contando que eu teria os vídeos que a pessoa precisava. Eu falei, não tenho, não é uma coisa assim. Mas já chegou a acontecer comigo, assim, a pessoa já tinha um projeto pronto, contando que a fonte inesgotável de material, eu teria o material que ele estava precisando. Eu não tenho. Assim, e assim, a outra coisa que vai acontecendo é que conforme mais recente, é mais raro aparecer. A gente está vivendo já um hiato de material de preservação, que coisas recentes elas vão tendo menos registro que as coisas mais antigas. Eu mesmo parei de gravar a programação da TV atual, porque eu parei de assistir também a TV atual também, na época da pandemia. Então eu não tenho mais nenhuma gravação atual da TV de 5 anos para cá. E é uma coisa assim, acho que nem vocês mais gravam a programação atual. A gente meio que conta que vai estar lá no Globoplay, que vai estar lá no site, mas assim, por exemplo, os jornais no Globoplay, acho que de 2017 para trás não tem mais já, porque eles vão deletando os mais antigos. Então, nada é eterno, na verdade. A gente tenta fazer, mas mora cai. Nem a gente vai ser eterno. A gente vai tentar ser um pouquinho. Há uns meses eu quis procurar um video show de 2015. Eu lembro que tinha anotado, eu achei em umas conversas, tinha uma matéria que passou interessante que eu queria rever. Fui no Globoplay. Até tem alguns video shows de 2015, mas o dessa data, por algum motivo, não tem. Então, agora eu tô sem acesso. Também não chamo de Lost Media, porque Lost Media para mim é outra coisa. Mas... Lost Media é outra coisa. Se a gente for entrar nessa seara da Lost Media, aí tem uma outra live. Aí é difícil, né? E tudo é Lost Media, né? Também. Vamos com calma. Vamos com calma. Há entendimentos diferentes sobre isso, mas daí é assunto para outro papo.
Mas olha, queria agradecer muito o João, agradecer o Danilo, né? O Danilo teve essa ideia, foi muito bacana, foi muito bom reunir vocês aqui, a gente se reunir. Vamos Com fazer certeza. isso outras vezes. Acho que é muito legal manter esse papo e, quem sabe, convidar pessoas para participarem também. Eu acho que é muito legal que jornalistas, enfim, sei lá, alguém que está dentro desse meio, acho que a gente um dia pode pensar nisso e principalmente falar do Neto. Então, queria agradecer vocês pela amizade, por compartilhar essas histórias e tudo isso, e principalmente para quem assistiu até agora. A gente está simultaneamente ao vivo nos 3 canais, ao vivo, né? Nos 3 canais, e é muito bacana contar com essas amizades e principalmente contar a história, manter a história de um cara tão bacana, de um cara tão legal, que a gente sente muita saudade. É como a gente sempre fala, né? O luto, ele é para sempre. O que acontece é que se constrói vida em torno do luto. Então, a saudade é para sempre. Isso do nosso amigo Neto, a saudade é muito grande, e que fique aqui a nossa homenagem para ele. E é isso. Agradecer mesmo. Ele virou memória. Queria tanto guardar memórias e ele é a nossa memória agora. Pois é, e a gente vai manter essa memória viva. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu até agora. Continue acompanhando esses 3 canais aqui. Conteúdo não falta. Isso se não derrubarem a gente. Por enquanto, né? Por enquanto, acompanhe a gente, se não derrubarem, se não matarem a gente aqui, os nossos canais, o YouTube não matar a gente aqui, mas a gente vai seguir na luta aí como o Neto seguiu. Ele que teve tantos canais derrubados, ele continuou. A gente segue na luta. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.